Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso sempre tão bom e gracioso Deus seja com cada um de vocês. Espero que todos estejam bem. É sempre uma alegria imensa, um prazer imenso estar com vocês, todos os nossos irmãos da comunidade Ramo Novo, da Igreja Sem Paredes, para juntos cultuarmos a Deus. Através desse meio singelo, na verdade, um culto profundamente modesto, mas de todo o nosso coração, nós o apresentamos a Deus. Sempre é uma alegria tê-lo conosco aqui. E agora vamos continuar o nosso culto ouvindo a mensagem de Deus. Falamos no domingo passado sobre o Getsemane. Eu pretendo, durante alguns domingos do nosso culto, estar falando com vocês a respeito de alguns lugares mais importantes da Cidade Santa, em Jerusalém, em Israel. E nós falamos domingo passado, na ocasião da ceia, sobre o Getsemane, lugar de agonia e de salvação, onde Jesus tomou a decisão de tomar o nosso cálice e nos oferecer o seu. Tomar o cálice da ira de Deus sobre ele, que viria sobre nós por causa dos nossos pecados, e oferecer o dele cheio de graça, salvação, de cura e de vida eterna. Então, Getsemane realmente foi um lugar de agonia, onde o nosso mestre sofreu, mas também foi um lugar de salvação, pois ali ele decidiu tomar o cálice que era nosso, para que pudéssemos tomar o dele da salvação. Hoje eu quero falar sobre um segundo lugar importante da Cidade Santa, que é o Calvário. O Calvário. E para isso eu chamo a atenção de vocês para lermos o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 23 a 33, que diz assim. Lucas 23 e 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Vou repetir. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Hoje, então, eu quero falar com vocês sobre o Calvário, maldição tornada em bênção. Calvário, maldição tornada em bênção. Calvário, ou Gólgota, meu irmão e minha irmã, é uma colina na qual Jesus foi crucificado e que na época de Cristo ficava fora de Jerusalém, fora dos muros da cidade de Jerusalém, mas ali em Israel. Calvário é a palavra que vem do grego cranion, que significa caveira. E Gólgota é o equivalente em hebraico, que também significa caveira. Mateus, Marcos e João, eles chamam o lugar de Gólgota, no passo que Lucas chama de Calvário. Então, tanto Calvário como Gólgota é o mesmo lugar que Jesus foi crucificado. Calvário no grego significa caveira, Gólgota no hebraico que também significa caveira, E ali, meu irmão, no Calvário vemos Deus e o seu amor maravilhoso e o homem e o seu ódio terrível. No Calvário vemos o bem, Jesus, o bem de Deus feito pecado, para que o mal, eu e você, o homem, pudesse ser feito justo. Jesus foi crucificado no Calvário. E o castigo, meu irmão e minha irmã, o castigo da cruz era terrivelmente doloroso. A crucificação era uma das piores maneiras de punir alguém e castigar alguém naquela época. E era tão doloroso porque nenhum órgão vital na crucificação era atingido. Nenhum órgão vital, quando as pessoas eram crucificadas naquela época, era atingido. Então o condenado, todos quanto eram condenados a morrerem na cruz, simplesmente morriam pela dor ou sufocação.
Nenhum órgão era atingido vital, mas os sofrimentos dos açoites, de ser pregado na cruz, de todo aquele período ali pendurado sobre aquele madeiro, fazia com que as pessoas ou os condenados morressem pela dor ou pelo sufocamento. Não era terrível? A morte na cruz é um dos tipos de morte mais terríveis já oferecida e dada aos criminosos. Agora, qual é o significado da cruz? Queridos, a cruz representa a maldição do pecado. Cruz significa maldição por causa do pecado. Deuteronômio capítulo 21, 22 a 23 diz que quem fosse pendurado em um madeiro estava debaixo de maldição. Todos quantos fossem pendurados no madeiro estariam sendo por maldição, diz essa escritura. Somente os piores criminosos da época, somente os piores criminosos eram pendurados em uma cruz ou um madeiro. E Jesus foi crucificado em um lugar chamado Calvário ou Gólgota, que significa lugar da caveira. Esse era um lugar de morte e destruição. Calvário ou Gólgota, aquela colina fora de Jerusalém, com um aspecto parecido com o de caveira, era um lugar de morte, maldição e destruição. A morte é o destino que todos nós merecíamos e merecemos por causa do pecado. Nós merecíamos realmente, por causa dos pecados que cometemos, estar sendo crucificado, amaldiçoado e, enfim, condenado, e não Jesus, porque nós somos pecadores. A Bíblia diz em Romanos 3, 23 que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ainda Mateus 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então a morte de cruz era uma morte que nós merecíamos morrer por causa dos nossos pecados. Porque morte, a cruz representa a maldição sobre o pecado. A cruz representa o castigo que aguarda os nossos pecados. E Jesus morreu na cruz para levar a maldição do pecado sobre si. Ele levou o castigo que nós merecemos para nos dar, para que pudéssemos ter uma segunda chance. Vou repetir. Ele levou o castigo que nós merecemos para nós podermos ter uma segunda chance. Jesus tomou o nosso lugar naquela cruz. Aquela cruz era minha, aquela cruz era tua, era nossa por causa dos nossos pecados. Mas ele tomou sobre si os nossos pecados e levou sobre si para que nós pudéssemos ter o seu perdão, a sua graça e a sua salvação. A cruz realmente a cruz era uma maldição, mas que se tornou em bênçãos. Cruz, Calvário, maldição tornada em bênção. Antes de Jesus, a cruz era um símbolo de maldição, de tortura e de destruição. Mas Jesus transformou a maldição em bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Antes da crucificação de Jesus, todos quanto morriam na cruz, morriam simbolizando pessoas amaldiçoadas e malditas e estavam sob destruição, tortura e maldição, mas Jesus transformou a maldição em bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Em vez de ser símbolo de nosso castigo iminente, a cruz se tornou símbolo do perdão de Deus. Nossa esperança para a vida eterna.
Vou repetir. Em vez de ser símbolo de nosso castigo iminente, a cruz se tornou símbolo do perdão de Deus, nossa esperança para a vida eterna. Meu irmão, na cruz, Jesus conquistou a salvação para todos que creem nele. A conquista não foi fácil e Jesus sofreu muito, mas no fim ele venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi nada fácil, foi doloroso, foi difícil, foi traumático, mas ele venceu. E por causa da vitória de Jesus na cruz do Calvário, podemos nos aproximar de Deus e agora encontrar verdadeiro sentido para a nossa vida. Meu irmão, no Calvário, quando Jesus foi crucificado ali, naquele lugar, no Calvário, Jesus conquistou muitas coisas para nós. A morte de Jesus, embora fosse símbolo de maldição, Deus o transformou em bênção, porque através da sua morte ali na cruz, muitas coisas boas Deus realizou em nosso favor. Por seu sacrifício na cruz, Jesus conquistou muitas coisas para nós e para a sua igreja, para o seu povo. Por seu sacrifício na cruz, Jesus conquistou, em primeiro lugar, vitória sobre o pecado. Quando Jesus morre na cruz, ele vence o pecado. Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar o castigo por nossos pecados. Na cruz, ele levou o castigo em nosso lugar, para que aquele que crê nele receba o perdão de Deus e tenha a vida eterna. A morte de Jesus na cruz foi o sacrifício perfeito para os pecados. Jesus veio com um propósito, nos salvar dos nossos pecados. Todos pecamos e merecemos castigo, mas Deus nos ama. Por isso, ele não quer nos castigar ou nos punir, porque nos ama, porque a sua vontade não é nos punir, a sua vontade é nos salvar. Louvado seja o nome de Jesus. Assim, qualquer pessoa que se arrepende e crê em Jesus fica perdoado de todos os seus pecados, porque Jesus na cruz conquistou o pecado. Durante a sua vida aqui na terra, Jesus enfrentou muitas tentações, mas nunca pecou. Nem mesmo na hora da morte ele pecou. Ele foi o homem perfeito que venceu todos os tipos de tentações que possamos imaginar. Mas Jesus não era apenas homem, ele também é Deus e veio para pagar por nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado, a condenação, o juízo, a ira de Deus sobre os pecados que nós cometemos. Ele levou sobre si e ele venceu o pecado. Todos pecamos e o preço do pecado é a morte e a separação de Deus. Somente Jesus poderia pagar esse preço em nosso lugar, porque ele não tinha de pagar pelo seu próprio pecado. Ele pagou o nosso pecado. Ele foi o pagamento por todos os nossos pecados. Ele levou sobre si. E Jesus, sendo inocente, morreu para pagar os nossos pecados. Calvário verdadeiramente é um lugar de maldição tornada em bênção. Agora, todo que crê em Jesus e o aceita como seu único e suficiente Salvador é salvo da condenação do pecado. Já não precisamos viver mais escravos do pecado sem conseguir vencer a tentação. Jesus ajuda quem o segue a vencer o pecado um passo de cada vez. E um dia no céu, meu irmão e minha irmã, seremos completamente livres do pecado. Então, em primeiro lugar, Jesus conquistou o perdão e o pecado quando ali na cruz morreu por nós.
A segunda coisa que Jesus conquistou foi ele teve vitória sobre a inimizade. Na cruz, Jesus destruiu a barreira que havia entre Deus, entre nós e Deus. Agora todos nós podemos ter acesso a Deus, basta crer em Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz nos torna filhos de Deus. Quando cremos em Jesus e decidimos mudar de vida, deixamos de ser inimigos de Deus. Mesmo quem não consegue cumprir todas as regras de Deus, pode encontrar perdão por causa de Jesus, por causa da sua morte na cruz do Calvário. A amizade com Deus muda nossas vidas. Tudo isso foi conquistado por Jesus na cruz, por cada um de nós. Jesus na cruz teve vitória sobre o pecado. Jesus na cruz teve vitória sobre a inimizade que havia entre Deus e nós e Deus. E também Jesus, ali na cruz, ele adquiriu vitória sobre a morte. Louvado seja o nome do Senhor. A grande conquista de Jesus na cruz foi sobre a morte. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser derrotado e Jesus já venceu. Jesus morreu na cruz, mas não permaneceu morto. Ele ressuscitou e ele não vai morrer outra vez. Ele venceu a morte. Por causa da morte de Jesus na cruz, quem o segue um dia também ressuscitará dentre os mortos, como Jesus ressuscitou. Não é tremendo isso? A morte foi vencida por Cristo e todos quanto creem em Jesus Cristo passam da morte para a vida. E quando ressuscitarmos, será para a vida eterna junto com Deus, pois a morte perdeu o seu lugar. Olha quanta coisa boa Jesus conquistou ali na cruz do Calvário por nós. Ele teve vitória sobre o pecado, ele teve vitória sobre a inimizade que havia entre nós e Deus, ele teve vitória sobre a morte. Agora, terminando e concluindo aqui, a mais importante vitória que Jesus conquistou vem agora. A vitória mais importante. Jesus conquistou todas estas coisas por sua morte na cruz, por um único motivo: para conquistar vidas. Jesus sofreu e morreu ali no Calvário, não só para conquistar o pecado, não só para conquistar a inimizade, não só para conquistar a morte, mas Deus também morreu ali naquela cruz, uma pessoa, seu filho, para conquistar vidas. Eu, você e toda a nossa família, Deus fez tudo isso para nos conquistar, para nos salvar, para nos redimir e para nos dar a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que me ouve, entenda, Ele te ama e quer fazer parte da sua vida. Deus lhe ama e quer fazer parte da sua vida. Jesus quer lhe transformar e dar vitória sobre tudo que Ele conquistou por você ali no Calvário. Mas para isso, você precisa reconhecer que não pode conquistar por si só o pecado, a separação de Deus e a morte. Por si só você nunca vencerá essas coisas. Por si só você nunca vencerá o pecado, nunca vencerá a inimizade entre você e Deus, você nunca vencerá a morte. Sem Jesus, você precisa que Jesus lhe salve. Você precisa entender que a morte de Cristo na cruz foi para salvar você. Você já deixou Jesus conquistar o seu coração? Você já permitiu que Jesus conquistasse você? Que trouxesse você para Ele, para a salvação da sua alma? Queridos, preste atenção no que eu vou dizer. Como uma ação humana, a crucificação do Santo Filho de Deus ali no Calvário foi um crime mais vil já cometido na história da humanidade. Vou repetir. Como uma ação humana,
dentro de uma visão humana, a crucificação do Santo Filho de Deus foi o crime mais vil já cometido na história da humanidade. Agora, como um ato divino, como um propósito divino, como a sua sabedoria divina, a vontade divina, a coisa mais graciosa, como um ato divino, a coisa mais graciosa e benevolente que Deus já fez, ao colocar a iniquidade de nós sobre o seu querido Filho. Para o mundo foi um crime cruel, bárbaro, mas como um ato divino foi uma coisa graciosa e benevolente da parte de Deus para colocar a iniquidade de todos nós sobre o seu Filho, para que ele pudesse nos salvar. Veja, vista como ação humana de maldade indescritível, não há esperança de salvação na cruz. Vista como um ato de Deus fazendo seu Filho pecado por nós, há esperança para o pior dos pecadores. Que coisa tremenda! Por isso a cruz é maldição transformada em bênção. Foi uma coisa terrível, mas foi para salvar. Foi uma coisa injusta para nos tornar justo. Foi uma coisa cruel para nos dar salvação e livramento da ira eterna. Queridos irmãos, irmãs e amigos, a morte de cruz no Calvário foi uma realização. Por um lado, foi a tragédia das tragédias. Por outro lado, foi o triunfo de todos os triunfos. Louvado seja o nome do Senhor. É isso mesmo. A morte de Cristo foi uma realização extraordinária. Para um lado, foi a tragédia das tragédias. Por outro lado, foi o triunfo de todos os triunfos. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto o homem pecava, Cristo salvava. Enquanto o pecado do homem vinha sobre Cristo e ele levava sobre si toda a ira de Deus por nossos pecados, nele, em Cristo, nós estávamos sendo salvos. Enquanto o homem pecava, Cristo salvava. Bendito seja o nome do Senhor. A morte de Cristo foi consumada, foi a consumação da sua missão na terra. Jesus veio para cumprir essa missão e quando ele cumpre, ele diz: tudo está consumado. Quando eu estava na cruz, Jesus disse: está consumado. Cumpri até o fim a minha missão, salvar a humanidade. Meu irmão, na cruz, Cristo foi entregue por nossos pecados e no terceiro dia ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, a única base para o perdão é a morte redentora de Cristo e o único meio de perdão é confiar nele. Vou repetir. A única base para o perdão é a morte de Jesus Cristo, a morte redentora de Jesus no Calvário. E o único meio de perdão é confiar nele, na obra que ele realizou ali naquela cruz em nosso lugar. Verdadeiramente, o Calvário é maldição tornada em bênção. Que coisa tremenda. Pergunto, meu irmão e minha irmã, meu amigo, você que me ouve, você deseja receber todas as bênçãos de Deus que a cruz de Cristo no Calvário trouxe para nós? Você deseja receber todos os benefícios que a morte de Cristo, que o se fazer maldição por nós ali na cruz trouxe de bênçãos para a nossa vida ou para a sua vida? Você deseja receber todas as bênçãos que a cruz de Cristo no Calvário trouxe para nós? Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Você já o convidou para ser o seu Senhor, seu Salvador e perdoar os seus pecados? Saiba que por você, só
você não pode ser salvo. Você não poderá por si só vencer o pecado, vencer a morte, vencer as tentações, vencer coisa alguma na sua vida por si só. Você precisa de Cristo. Você precisa de Jesus. Só Jesus pode salvar você, perdoar você de todos os seus pecados e lhe dar a vida eterna. No Calvário, ele morreu em seu e no meu lugar e pagou o preço para a nossa redenção. Ele pagou o preço para a nossa salvação. Ele transformou a maldição em bênção. Por isso, eu convido você, venha para Ele enquanto é tempo. Venha para Jesus enquanto é tempo. Reconheça que no Calvário, Ele levou sobre Ele o que deveria estar vindo sobre mim e sobre você. Ele venceu o pecado, então Ele pode perdoar seus pecados. Ele venceu a morte, então Ele pode ressuscitar você dentre os mortos. Ele venceu o inferno e o mundo, e Ele venceu tudo que é passageiro para lhe dar o que é eterno, a vida eterna. Pense nisso, no sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você, e aceite a sua obra redentora e seja salvo. Pense nisso.